Olá, gente, bom dia. Vamos lá hoje iniciar aqui nosso devocional de hoje, então, devocional da nossa semana do dia 6 de março, né? Vamos falar aqui hoje, o nosso tema é sobre a inveja, né? Até mesmo a inveja nos coloca em um lugar de propósito. Por que será que a inveja ela nos coloca em um lugar de propósito, né? Vamos hoje, então, refletir um pouquinho sobre essa mensagem. Então, a inveja, ela te coloca muitas vezes em situações e com pessoas que você se sente tão, mas tão incomodado que você não consegue mais permanecer naquele lugar, né, naquele ambiente. Então, muitas vezes nós acabamos nos retirando para nós irmos realmente para o nosso devido lugar, né? Num lugar onde a gente consiga cumprir o nosso propósito, porque muitas vezes naquele ambiente, naquele lugar com aquelas pessoas em que nós estávamos, nós não conseguiríamos, né? Então, qual é o intuito, né, do invejoso? Não é apenas querer ser quem você é, querer ter o que você tem, mas sim, ele quer ocupar o seu lugar, né? E ele quer também que você perca aquilo que você conquistou. As pessoas elas ficam muito afetadas vendo, né, o crescimento de outras pessoas, o invejoso, né, que você tem, né? Então, aquilo incomoda, a inveja ela corrói. Muitas vezes não é nem bens materiais, nem se fala de bens materiais, mas sim da sua própria personalidade, principalmente quando se trata de pessoas que têm coragem, né? Pessoas que se destacam mais. Então, o invejoso ele é aquela pessoa que ele se alegra mais com a sua derrota do que com a sua própria conquista. Então, a gente vê assim como a inveja ela faz mal, né? A gente vai ler aqui uns trechinhos bíblicos, né? Que está em Mateus capítulo 27, versículo 17, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis que vos soltes? Barabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. Então vejamos bem, né? Jesus, ele estava na cruz nos seus últimos instantes e as pessoas da época, como diz a Bíblia, Jesus tinha sido entregue por inveja, não porque ele era um culpado, né? Ele estava nos seus últimos instantes na cruz e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Era como se ele tivesse dito em outras palavras: perdoa-os, porque por inveja eles estão cegos, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então, para nós refletirmos um pouquinho e trazer a nossa realidade do que aconteceu com Jesus, qual era o propósito de Jesus? O propósito dele era morrer na cruz, era ressuscitar no terceiro dia, né? Para que nós hoje tivéssemos a graça, né, dele invadindo as nossas vidas, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, e livrar, né, a nossa alma do inferno. Então você veja que a inveja ela não foi uma inimiga na ocasião, mas ela foi um agente, né, de cumprimento de propósito de Jesus. Às vezes a gente acha que a inveja, né, está nos atrapalhando. Logicamente que não é um sentimento bom, nos afeta muitas vezes sim, mas na verdade ela está nos dando impulso para que nós cumprirmos o nosso propósito. Ela está nos tirando daquele lugar de conforto, como eu disse, de pessoas, às vezes do meio de pessoas e situações que não são para nós, que não nos servem mais, e nos colocando em um verdadeiro lugar que é nosso, onde lá sim nós vamos conseguir cumprir, né, o nosso propósito. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui também, que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, o invejoso, ele só tende a se dar mal, né? O invejoso, eu não conheço, pelo menos nunca vejo também a história de um invejoso, de uma pessoa que ela quer tanto mal dos outros, deseja tanto mal e termina bem.
Então, que a gente nunca deixe se contaminar, né, por esse sentimento de inveja. E em Jó capítulo 5, versículo 2 também diz o seguinte: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Ou seja, a pessoa que ela acha que tendo inveja de alguém ela vai chegar a algum lugar, ela não vai chegar a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Como diz a nossa mensagem, que ela acaba destruindo ainda mais essa pessoa, né? Então, qual que é o sentimento para nós entendermos aqui de uma pessoa que tem inveja? Porque a gente pode se perguntar, mas por que as pessoas têm inveja, né? Muitas vezes a gente para e se questiona, eu não tenho nada demais, eu não vejo nada demais na minha vida para as pessoas terem inveja de mim, né? Então nós vamos entender um pouquinho como funciona a cabeça de um invejoso, né? O invejoso, ele vê você como uma ameaça, né? Por quê? Porque ele vê muitas vezes outras pessoas como uma ameaça. Porque pode ver que quando ele tem inveja de alguém, é de uma pessoa que normalmente ela é ousada, ela tem coragem, né? E o invejoso, ele não quer que você cresça. Como eu falei anteriormente, ele não está preocupado com a vitória dele, ele está preocupado com a sua derrota. Então, ele não quer que você cresça. Esse é o principal pensamento. Como ele não consegue ser igual a você, nem ocupar o seu lugar, então ele quer que você vá mal, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que focar no nosso destino, né? Não permitir que ninguém diga que nós não somos capazes, que nós não conseguimos, não permita que as pessoas digam isso, muito pelo contrário, né? Que você alcance tudo aquilo que Deus preparou para você, que você tenha ainda mais, como eu falei, que isso seja um impulso, quando te tirarem muitas pedras, se dizerem que você não consegue, que isso seja um impulso para te levantar ainda mais. Eu falo assim, que é como jogar gasolina no fogo, né? A gente tem ainda mais impulso, a gente consiga ter essa clareza de pensamento, de entender que se somos muitas vezes invejados é porque nós temos um lugar importante, né? E nós somos escolhidos para algo, e também porque nós temos coragem, né? Porque nós somos ousados. Então é isso que faz com que cause nas pessoas esse sentimento. Então quebre todas as barreiras e não permita que a inveja de ninguém impeça você de chegar no seu lugar, né? A gente fala que quem tem gestão e liderança incomoda. Como eu falei, é visto como uma ameaça, sim, mas o Espírito Santo que está dentro de você já te deu todas as armas e todas as ferramentas, vamos dizer assim, né? Não são armas, são ferramentas para você lutar contra a inveja. Coloque sempre nas mãos de Deus, peça sempre que Deus vai adiante, abrindo os seus caminhos, tirando essas pessoas do caminho, te colocando no lugar que é verdadeiramente seu. Então, o que nós devemos fazer é cuidar do nosso jardim, regar o nosso jardim, ao invés de olhar para o jardim do próximo, né? Aprender a celebrar as flores do jardim do outro, ao invés de sentir inveja do que ele faz ou do que ele tem. E muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa passou para chegar onde ela está hoje, né? Então nós temos que se alegrar, né, com as conquistas das outras pessoas. Então o invejoso, ele nunca tende a se dar bem, muito pelo contrário, né? Sempre tende a se dar mal, porque a lei da semeadura, ela é justa, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então nós temos que cuidar muito com isso também. E a inveja, para nós finalizarmos a nossa leitura aqui, eu vou ler um trechinho da Bíblia e logo eu vou falar uma mensagem para vocês. A mensagem aqui está em Marcos, capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, que nunca nos deixamos a ser contaminados por esse tipo de sentimentos, né? E mais uma vez dizendo, a inveja, ela só tem um poder, que é de tirar do lugar onde não é seu e te colocar verdadeiramente no centro do seu propósito. Fica aqui a nossa mensagem de hoje. Desejo a vocês um maravilhoso dia, uma semana abençoada a todos, que a gente possa então estar refletindo sobre a nossa mensagem de hoje.